Aos que têm vindo há mais tempo, têm acompanhado, nós estávamos numa série aos Romanos, a ideia é tentar trabalhar a carta toda nesse ano, e pensa num negócio denso, é a carta de Paulo aos Romanos. Então, talvez se a gente fizesse uns 3 cultos por semana, a gente conseguiria abordar ela de fato, assim, ou talvez não sei. Você vai ler comentário bíblico disso daqui, misericórdia, os caras escrevem 17 páginas numa frase, é muito denso, é muito rico. E isso, a limitação de tempo, né, faz com que a gente acabe não abordando com profundidade todos os versos ou os trechos da carta. E no último mês, um mês e meio, a gente teve uma série, dentro da série de Romanos, a gente deu uma pausa, tratamos sobre a vitória de Cristo sobre Satanás e como nós vencemos Satanás estando em Cristo, e agora a gente retorna para a nossa série. E mesmo que a carta de Paulo aos Romanos tenha um grande tema, ou alguns grandes temas, a gente vai distribuindo em alguns blocos, subtemas, digamos assim, e do capítulo 5 de Romanos até o capítulo 8, a gente intitulou como Mortificação e Avivamento, essa obra que Deus opera em nós, de nos mortificar e de nos avivar e de nos fazer viver novamente. Então, quero ler com vocês Romanos 8, a partir do verso 1. O tema da mensagem é a vida no Espírito. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da mensagem. A gente vai passar por alguns textos. Se você usa a Bíblia digital, cuidado porque o inimigo está à porta. Bota no modo avião aí, que é a palavra de Deus que vai ser ministrada. A gente já é desatento, meio que naturalmente, né, nesses dias. Então a gente pode fazer algumas coisas para nos ajudar. Então o celular não precisa ser um atrapalho. Vamos lá, Romanos 1, 8, a partir do verso 1, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. A vida no Espírito, sobre isso que falaremos hoje. Então, uma breve recapitulada, passando por cima, nós vemos que já de início, no capítulo 1, Paulo apresenta qual que é a tese dele, a tese da carta aos Romanos, onde ele fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, na boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por causa de nós, dos nossos pecados. Lá de início ele já apresenta qual que é a tese da carta, e ele vai fazendo essa construção ao longo dos capítulos, nos explicando o que é essa justiça de Deus. E
A partir do verso 5, do capítulo 5, onde nós começamos a ver e trabalhar este tema de mortificação e avivamento, nós podemos observar alguns efeitos deste poder salvador de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A boa nova de Jesus Cristo, do Evangelho, é um poder para salvar. E este poder para salvar não apenas nos salva, mas trabalha nas nossas vidas, até o fim das nossas vidas. O Evangelho é uma boa notícia, sim, que nos tira da morte para a vida, mas que continua com efeitos, com ecos, que vão durar até o último dia das nossas vidas. E nós precisamos, como Paulo fala, é de fé em fé. É de fé em fé, o justo vive pela fé em Cristo, pela fé no Evangelho. Então, a partir do capítulo 5, nós começamos a ver estes efeitos do poder salvífico de Deus através do Evangelho. E no capítulo 5, Paulo começa a fazer um uso de algumas comparações. E eu peço que você volte ali no capítulo 5. No verso 19, nós vamos ver que neste capítulo Paulo compara Adão e Cristo. Romanos 5,19, ele fala o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornaram pecadores por causa de Adão, ou todos se tornaram pecadores por causa de Adão. Muitos se tornarão justos por causa da obediência de Cristo. No capítulo 6, já no verso 1, nós vemos Paulo comparando ao longo deste capítulo o pecado e a graça, onde ele fala: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então nós estávamos em Adão e agora nós estamos em Cristo, porque nós fomos salvos pelo nosso Senhor e morremos para o pecado. Então no capítulo 6 ele faz esse comparativo de pecado e graça. A graça não é licença para viver como bem entendermos. Quem pensa dessa maneira não foi ainda alcançado pelo Evangelho. A graça não é licença para viver de qualquer jeito. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Não, de modo nenhum, vocês estão loucos. Avançando no capítulo 7, nós vemos a comparação entre o pecado e a lei agora. Romanos 7,14, ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, Adão e Cristo, o pecado e a graça, o pecado e a lei. E no capítulo 8 ele começa a tratar da vida do Espírito, e a comparação que ele faz é a vida na carne. A vida no Espírito e a vida na carne. Então, como se dá essa vida no Espírito? E é disso que ele vai falar ao longo do capítulo 8, e hoje a gente vai pegar apenas o primeiro trecho. Como se dá essa vida no Espírito? Primeiro, o Espírito é quem traz vida àquele que estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso o Espírito faz aplicando a nós os benefícios da obra redentora de Cristo. Nós recebemos vida porque o Espírito aplica a nós a obra de Cristo. O Espírito também nos liberta da lei, para que não sejamos mais escravos do pecado. Paulo falou: eu era vendido à escravidão do pecado. O Espírito Santo nos liberta também da lei, da escravidão do pecado, nos colocando debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Outra coisa a respeito da vida do Espírito, ele também nos comunica segurança. Primeiro, porque não resta nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Nós estamos bem seguros de que não haverá condenação nenhuma sobre nós, se nós estamos em Cristo de fato. E também pelo fato de que um dia nós seremos ressuscitados, porque nós temos o Espírito, que é o penhor, que é o selo com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos comunica a segurança da nossa filiação, do quanto o Senhor nos ama, e também de que um dia nós seremos ressuscitados juntamente de Cristo. O Espírito Santo também é aquele que nos habilita para a nova vida, e somente Ele pode fazer isso. Uma vida que agrada a Deus. Apenas pelo Espírito é possível viver uma vida em conformidade com a lei do Senhor, que agrada ao Senhor. Então nós vemos aqui benefícios dessa obra passada do Espírito, desculpa, eu sou desatento, gente, dessa obra passada do Espírito, da obra presente do Espírito e também da obra futura do Espírito. Então, diante disso, é importante nós já deixarmos bem claro
que a única vida possível para nós é a vida no Espírito. Não existe vida cristã sem estar no Espírito, sem ser uma vida no Espírito. Então o Pai envia o Filho que morre, mas ressuscita, vence a morte, e que por sua vez nos envia o seu Espírito. Então, se voltarmos ali nas comparações que Paulo vai fazendo a partir do capítulo 5, nós podemos compreender que sem o Espírito nós continuamos em Adão e não em Cristo. Sem o Espírito nós continuamos vivendo escravos do pecado e não debaixo da graça. Sem o Espírito nós continuamos sem conseguir obedecer à lei de Deus. E por fim, sem o Espírito nós continuamos na morte da nossa carne. Então vamos lá. O verso 1 diz o seguinte, Romanos 8:1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está dizendo respeito ao hoje, ao já, ao agora. Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de nenhuma condenação, não restou nada para isso. E esse termo usado aqui, condenação, ele era usado em contextos judiciais. E condenação é oposto à justificação. Então, Romanos 5:1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por causa da obra de Cristo, nós somos declarados justos. Aquele que não está em Cristo é declarado culpado, está condenado. Então, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, uma pessoa diante da lei, uma pessoa diante de alguma norma, ao quebrá-la, ela está passível de castigo, de punição. E todos nós, sem exceção, estávamos nessa condição, de condenados, porque todos nós, sem exceção, quebramos a lei de Deus, muitas e muitas vezes. Sim, você que está aqui, cheiroso, bonito, crente, você quebra a lei de Deus, você quebrou a lei de Deus. Então todos nós estávamos nesta condição de condenados. E por quê? Por causa dos nossos pecados contra um Deus que é totalmente santo e que nos deu a sua lei. Todos quebramos ela. E qual era o castigo para a quebra da lei do Senhor? A morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a... Ai, meu Deus do céu. Vocês estão aqui? Vamos lá. O salário do pecado é a... morte. A gente precisa voltar à escola bíblica, né? Essas coisas de escola bíblica, a gente fica decorando esses textos. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, o afastamento de Deus. E por fim, o inferno eterno. Este é o pagamento daqueles que pecam, este é o castigo àqueles que pecam. Mas Paulo continua dizendo que o dom gratuito da vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por causa disso, não nos resta condenação alguma, porque nós estamos em Cristo. Cristo pagou a dívida, morrendo para nos dar vida. Então, a morte substitutiva de Cristo na cruz nos tornou verdadeiramente livres, completamente livres de qualquer culpa pelo pecado. Paulo diz aos Colossenses que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. O pastor Arthur falou isso, acho que uns 2 meses atrás, talvez, sobre como quando os cravos atravessaram as mãos e os pés de Jesus, junto deles estava o escrito de dívida que constava contra mim, contra ti, contra cada um de nós. Ele foi cravado na cruz, ele foi cancelado. Então, quem são as pessoas livres da condenação eterna? Todos os que estão em Cristo, e apenas os que estão em Cristo. O capítulo 8 já começa afirmando isso para nós. Estar em Cristo, e da mesma forma ele termina no conhecido verso 39, onde ele diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estar em Cristo, isso muda todas as coisas. Estar em Cristo. O mundo é dividido em 2 categorias, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Não existe mais condenação àqueles que estão em Cristo. Em contrapartida, aqueles que não estão em Cristo estão sob condenação. Nós estamos unidos a Cristo, essa é a união mística, ligados por seu Espírito eternamente ao nosso Senhor. Então, sim, em nossa condição passada, nós estávamos em Adão. Pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Agora, nessa condição atual, nós estamos em Cristo.
pela obediência de um só, de Cristo, muitos se tornarão justos. Então, em Adão nós pecamos porque Adão pecou. Em Cristo nós morremos porque Ele morreu, mas nós ressuscitamos porque Ele ressuscitou. Cristo ascendeu ao céu e nós, juntamente com eles, estamos assentados nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, com o nosso Senhor. Então, estamos em Cristo e por isso não seremos condenados, por isso não existe nenhuma condenação. Mas Paulo avança no verso 2 dizendo: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito da vida? É basicamente o Evangelho. É basicamente a boa nova do Senhor. A lei do Espírito da vida é o Evangelho. É a mensagem da obra redentora de Cristo que chegou até nós e que nos foi aplicada pelo Espírito, que é aquele que nos dá vida. E quanto à lei do pecado e da morte, é a própria lei de Deus. Então, apesar de a lei de Deus ser santa, o mandamento é santo, justo e bom, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, essa mesma lei pode também ser chamada de lei do pecado e da morte. Pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai entender o porquê. Olha o que Paulo diz no capítulo 7 e verso 7 aí de Romanos. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, 10º mandamento, se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, a lei do pecado e da morte pode ser chamada assim porque a lei revela o pecado. Ela define o que é pecado e ela revela o pecado, não cobice. Aí Paulo, cobicei, quebrei a lei do Senhor. Segundo, a lei provoca o pecado. 7, 8, aí na sequência, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem a lei, o pecado está morto. Então a lei revela o pecado, mas a lei também provoca o pecado. E ele continua no verso 9 dizendo: houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas, olha isso, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então a lei revela o pecado, a lei provoca o pecado e a lei condena o pecado. Diante da lei de Deus, do padrão de Deus, a gente se percebe completamente falido, porque os nossos pecados são expostos, os nossos pecados são atiçados, provocados diante dessa lei, e os nossos pecados também são condenados. Ou seja, a lei ocasiona tanto o pecado quanto a morte, revela, provoca e condena. Mas avançando no verso 13 do capítulo 8, ele fala: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, uma pausa aí. Aqui Paulo está se referindo à própria natureza humana, à essência de quem somos. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. E a partir daqui a gente vai ver que Paulo começa a construir um argumento e eu vou separar ele nessas 4 perguntas para a gente conseguir entender melhor. Então, o que é que a lei não era capaz de fazer? Salvar, basicamente. A lei não é capaz de salvar ninguém. Mas não por culpa dela, porque a lei é boa. Por culpa de quem? Nossa, estou me sentindo um professor do cursinho. Não, porque eles são mais engraçados. Aqui o clima tá sério. Então a lei não pode salvar não por culpa dela, mas por nossa culpa. Isso é a fraqueza da carne. Então Adão não obedeceu o mandamento de Deus. Adão caiu do estado original em que ele se encontrava, que era de alguém que conseguia obedecer. Adão podia obedecer. Se ele obedecesse, ele ia viver para sempre, unido ao Senhor. Então ele cai desse estado. Então ele sai de podia obedecer para não consegue mais obedecer, não consegue mais cumprir a lei de Deus. O povo de Israel também não deu conta. Quebrou os mandamentos do Senhor, todos os mandamentos, e foi levado para o cativeiro, como o Senhor havia predito através de Moisés. Se vocês não obedecerem, vai dar ruim, é o que aconteceu. E assim foi, e é, com cada ser humano, com cada pessoa na face da terra. Todos nascem debaixo dessa condição porque nascem de Adão. Adão é a humanidade, ele representa a humanidade. Então a lei não é capaz de salvar por nossa culpa.
Já respondendo a segunda pergunta, por que a lei não era capaz de... Então, vamos lá, né? O que a lei não era capaz de fazer? Digam, salvar. Por que a lei não era capaz de fazer isso? Por causa da fraqueza da carne. Isso, vamos lá. Terceiro, o que Deus fez diante disso? Ele segue no verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, ou como é melhor traduzido na NVI, como oferta pelo pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então, a lei não podia nos salvar por causa da fraqueza da nossa carne. Deus, diante disso, Ele faz alguma coisa. Envia o seu próprio Filho. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Aquele que é um com Deus desde sempre. Desde toda a eternidade nos foi enviado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, por amor àqueles que não conseguiam se salvar, por causa da fraqueza da carne, Deus resolve a situação entregando o seu próprio Filho. Amém? Glória a Deus, uma boa notícia. Por amor àqueles que não conseguiam obedecer a lei, cumprir a lei do Senhor, Ele envia o seu próprio Filho. Então essa é a primeira coisa que Deus faz, envia o próprio Filho. Segundo, o próprio Filho vem em semelhança de carne pecaminosa. Jesus Cristo encarnou. Ele assumiu um corpo semelhante ao nosso, porém sem pecado. Filipenses 2,6, Paulo diz o seguinte: Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A que ponto desceu o nosso Senhor? Diante da nossa miséria, Ele se esvazia, gente. Deus é pleno em si mesmo, Ele não precisa de mais nada. Ele resolve se esvaziar, assumir forma de servo, assumir um corpo semelhante ao nosso, por amor a nós. Então Jesus é enviado, Jesus encarna e se entrega como oferta pelo pecado. A oferta necessária e suficiente pelos pecados. E em seu corpo sofre a condenação que nos era devida. Na cruz do Calvário ele recebeu em sua própria carne a condenação. Então, o que a lei não pode fazer nos salvar? Deus resolve, enviando Cristo. E qual é o resultado disso em nós? Verso 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que uma lei exige? Obediência. É assim, façam isso, obedeçam. E essa obediência hoje é possível. Essa é uma das bênçãos de estarmos na nova aliança, de sermos morada do Espírito. Ou é uma das bênçãos de termos essa vida no Espírito. O John Stott vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, e ele fala assim: já que a lei é incapaz de nos justificar ou nos santificar, ou seja, a lei não consegue declarar ninguém justo, não por causa dela, mas por causa da fraqueza da carne. A lei também não consegue nos santificar, também por causa da fraqueza da nossa carne. Ela foi abolida no que se refere a estes papéis. Então é sobre isso, é sobre esse tema, é sobre estes aspectos que a lei foi abolida. Mas ele continua: enquanto que o Espírito pode capacitar-nos a cumprir ou a guardar a lei moral. Essa é parte da obra, da missão do Espírito. Nos conduzir a toda a verdade, nos fazer amar a palavra do Senhor e guardar a sua lei, mas não com o objetivo de salvar, porque não tem como. Ninguém será salvo pelas obras da lei, ninguém consegue se salvar por causa da própria fraqueza. Os profetas também nos ajudam. Ezequiel 36:26 diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E Jeremias fala: na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, se antes as leis estavam impressas em tábuas de pedra,
e a primeira edição foi quebrada. Vocês lembram do episódio? Foi perdida a primeira edição, teve que acontecer uma nova. Moisés desce, depois de Deus dar a lei, o povo está num fuzuê, já construiu para si um bezerro de ouro, já estão adorando, já virou uma algazarra. Moisés fica louco e quebra as tábuas da lei diante do povo. Já de cara, os caras já quebraram, ela tinha acabado de chegar, estava fresca, eles já estavam antes, já estavam quebrando tudo. Então, por causa da incapacidade de cumprirmos a lei do Senhor escrita em pedras, o Espírito Santo escreve ela no nosso coração, ele tatua essa lei no nosso coração, ele imprime essa lei na nossa mente. Essa é a obra do Espírito na nova aliança. Então, verso 4 diz que a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, viver segundo a carne diz respeito, sim, a uma pessoa que vive de forma desregrada, num curitibanês claro, alguém que mete o louco. Isso é viver segundo a carne. Mas, em última instância, viver segundo a carne é basicamente não viver segundo o Espírito. Pode parecer óbvio, mas é importante a gente distinguir isso. Por quê? A gente pode pensar numa pessoa completamente promíscua, depravada, perdida nos pecados. E, de outro lado, a gente pode pensar numa pessoa que se gaba por ser uma pessoa moral, ética, que tem bons princípios, de uma boa criação. Seja essa pessoa supostamente boa ou a outra completamente má, ambas podem viver segundo a carne, desde que o Espírito não habite nelas. Então, viver segundo a carne é não ser nascido de novo. Seja você uma pessoa muito ruim, ou seja você uma pessoa que acha que é boa, ou seja, é ruim também. Então, a partir do verso 5 até o verso 8, Paulo começa a apresentar a antítese entre estes que vivem na carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. Então, a exigência da lei, que é a obediência, só pode ser cumprida naquele que vive segundo o Espírito. Verso 5 ele diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, ao tratar aqui da carne, o apóstolo Paulo está se referindo à condição original sobre a qual todos nós nascemos. Nós nascemos na carne, nós nascemos no pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Lutero descreve a natureza humana caída e carnal como sendo profundamente voltada para si mesma. Essa é uma ótima definição do que é ser alguém carnal. É alguém profundamente voltado para si mesmo. As intenções, os pensamentos, as atitudes, os planos, os pensamentos, mesmo que de início não pareçam tão egoístas, o objetivo final é o benefício próprio. É para mim. Eu sou o centro do meu universo. Isso é uma vida na carne. Então, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso diz respeito à inclinação da nossa natureza, aquilo que é a essência do nosso ser. Assim como um peixe que não precisa ser ensinado a nadar. Porque isso é parte da natureza dele. O peixe não é ensinado, ele, sei lá, peixe dá em ovo? É ovo? Ele nasce e ele já nasce o quê? Nadando. Né? Não tem um caderno, não tem uma instrução, desculpa a minha ignorância sobre biologia. Ele nasce e ele já nasce nadando. É parte da essência, da natureza dele. É sobre isso que Paulo está falando. Gente que vive segundo a carne, essa é a essência dessa pessoa. E a outra é as pessoas que foram transformadas pelo Espírito. Então, aqueles que vivem segundo a carne simplesmente são assim. O são porque nasceram. Não precisam se esforçar para isso. E eles nem conseguem mudar essa condição. É muito importante a gente entender isso. Aqueles que estão na carne não conseguem mudar essa condição. Isso é parte do ser, da existência, da essência deles. Então, Paulo fala aqui dessa disposição interna que afeta completamente toda a nossa existência, pensamentos e desejos mais profundos. Salomão diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu... agora vocês estão no ritmo. Porque dele procedem as fontes da vida, é do coração,
é a essência, é o ser. O coração diz respeito a este todo, a totalidade do ser humano, não apenas ao órgão que está ali, nos fazendo viver, bombeando sangue. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida é ditada por essa disposição interna. Ela pode pender tanto para as coisas da carne, se há uma vida na carne, como pender para as coisas do Espírito, se há uma vida no Espírito. Vamos para Gálatas, no capítulo 5, e a gente já volta aqui. Gálatas 5, a partir do 19, Paulo fala o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É importante a gente observar alguns termos aqui nessa passagem. Paulo fala que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não apenas aqueles que fazem. Por quê? Eu acho que pelo menos um desses pecados aqui pegou algum de nós aqui. Eu não prestei atenção, eu li rápido. Provavelmente tenham mais do que um pecado, 2 pecados. Mas Paulo diz que aqueles que praticam, e o termo diz respeito a se exercitar em, estar ocupado de. Então é isso que é iniquidade, é ser intencional. Eu vou fazer isso aqui, eu não estou nem aí. Essa é a vida de quem está na carne. Aquele que está no Espírito não vive de forma deliberada. Quem permanece no pecado não viu Deus, não conhece Deus, não nasceu de novo. Então essas são as obras da carne, algo que é realizado, feito naturalmente por aqueles que estão na carne. Mas isso está versus o fruto do Espírito, que não são obras realizadas por nós, senão frutos gerados por um outro. Os frutos são do Espírito. E eles se manifestam através de nós. É gerado por outro alguém, o Espírito. Então nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos voltar para Romanos 8:5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, no verso 6, Paulo vai falar sobre essa morte espiritual ocasionada por causa do pecado, por estarmos na carne. Em contrapartida, aqueles que estão no Espírito têm vida e paz. Paz para com Deus. Está tudo bem entre nós e o Senhor por causa da obra de Cristo. Paz interior. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Nós temos paz também no nosso interior. Então, diante das acusações, essa é uma das obras do inimigo. Ele está nos acusando dia e noite. A gente tem que apresentar a palavra. Fala, sai daqui, capeta, manda ele embora. Eu estou em Cristo, está tudo bem entre o meu coração, entre quem eu sou e o meu Deus. É claro que eventualmente nós deslizamos, nós cometemos pecados, mas João fala, filhinho, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Confessem seus pecados. O Senhor restaura, e vida que segue, vamos continuar. E no verso 7 e 8 nós podemos pensar daqui e observar a doutrina da depravação total. Porque ele fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele fala de inimizade para com Deus e de incapacidade de obedecer à lei de Deus. Então, todos os seres humanos foram afetados em sua totalidade pelo pecado. Estar na carne é estar impossibilitado de agradar a Deus, por si mesmo, por conta própria.
ou de obter o seu favor, ou de atrair Deus de alguma forma. Aqueles que estão na carne não conseguem fazer isso. Existe sim uma graça de Deus atuando também naqueles que estão na carne, mas essa graça não tem a intenção de purificá-los dos seus pecados e nem de salvá-los, e sim de restringir, em alguma medida, a maldade nessas pessoas. É isso que a gente entende por graça comum, uma graça que é dada a todos. A chuva que cai agora nos beneficia, mas também beneficia aqueles que estão debaixo da condenação de Cristo, certo? Então existe essa graça operando também naqueles que não estão em Cristo, mas isso para restringir, para segurar. Porque se Deus solta, eu não sei quantos dias essa terra iria durar. Talvez ia ser tipo uma guerra atrás da outra, assim, ó. Ixi, a gente não ia durar nada. Então este era o nosso estado, meus irmãos. Quando nós estávamos na carne, nós éramos também inimigos de Deus, nós não conseguimos agradar ao Senhor. E uma lição que a gente pode tirar aqui dessa afirmação é que não adianta forçar pessoas carnais a se comportarem como pessoas espirituais. Elas são incapacitadas. Em alguma medida elas conseguem sim, porque existe algo ainda da parte de Deus nelas, a imagem de Deus. Elas foram criadas à imagem e à semelhança do Senhor. Existe uma lei interna dentro de cada pessoa, que dá um mínimo de senso e direção moral para os seres humanos. Mas isso é limitado e não leva ninguém à salvação. Então não adianta a gente forçar alguém carnal a se comportar como uma pessoa espiritual. O foco não é o comportamento, mas a transformação do coração do ser humano. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então tem uma trava, tem um teto até onde as pessoas conseguem chegar. A partir dali elas não passam, a não ser que o Senhor Jesus faça alguma coisa em relação a ela. Então não adianta forçar ninguém. Mas o que eu faço diante disso? A gente volta para o verso 2. Paulo diz que a lei do Espírito da vida é que nos livrou da lei do pecado e da morte. E a lei do Espírito da vida é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então não adianta forçar alguém, tentar forçar alguém a mudar. O que nós temos que fazer para com essas pessoas é aquilo que fizeram com a gente. Nos foi dado o Evangelho. Nos foi dado de comer e de beber de Cristo. A nossa vida foi transformada, nós recebemos vida. Então pensa numa pessoa que você conhece, que você ama, que você tem a proximidade, mas que ainda está nessa condição, vivendo segundo a carne. Eu vou te dar 5 segundos. Pensa numa pessoa que você ama, mas que você sabe que não é salva ainda, que não está em Cristo. Pensou? Pensou. O que a gente tem que fazer diante disso, meus irmãos? A gente precisa orar para o Senhor gerar compaixão no nosso coração, muito amor no nosso coração, para a gente comunicar as boas novas do Evangelho de Cristo a essa pessoa. Ainda assim, a gente não tem garantia nenhuma de que ela vá se converter, de que ela vá aceitar Jesus, de que ela vai ser nascida de novo. Agora, isso é infinitamente mais proveitoso do que você ficar tentando dar murro em ponta de faca. Sabe? Ser aquele sarna chato. Isso não quer dizer que não deve existir um mínimo de ordem, de decência nas nossas relações. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que existe algo mais profundo, que é muito mais urgente. Antes, essa pessoa ser uma pessoa meio sarna, mas nascida de novo, transformada, estando em Cristo, do que ser uma pessoa, ok, está tudo bem, boazinha, mas não está em Cristo. Gente, ela vai para o inferno, ela está debaixo da condenação, ela precisa do Evangelho. E nós somos aqueles que fomos encarregados dessa missão, compartilhar as boas novas. Vamos avançar. Romanos 8:9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. No capítulo anterior, Paulo fala no verso 20, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então nós éramos essa habitação, a habitação do próprio pecado. Mas agora nós estamos no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
Então, a primeira lição que nós podemos tirar daqui é: nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo se o Espírito habita em nós. Aquele que não tem o Espírito não é dele. É o que ele fala no fim do verso 9. Então, meus irmãos, uma operação interna precisa acontecer para mudar essa natureza, essa disposição do ser humano, transformando ele de alguém inclinado para a carne para alguém inclinado ao Espírito e que pertença a ele. Então, se o Espírito de fato habita em nós, nós pertencemos a Cristo. Eu vou ler João 3, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Relato do encontro de Jesus e Nicodemos. João 3:1 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor fez, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma observação. Cara, essa foi a segunda cena que eu mais chorei no The Chosen, cara. O diálogo do Nicodemos com Jesus. Meu Deus, só de lembrar. Vamos lá, foca, Bruno. Dá vontade de chorar. Então, meus irmãos, se alguém não nasceu do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nasceu do Espírito, este não pertence a Cristo. É ser feito novo. Essa é a experiência da regeneração, de sair da morte espiritual para a vida. Mas Paulo continua, verso 10, se porém, como Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, primeiro, se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês pertencem a Cristo. Segundo, o corpo está morto, mas o Espírito vivo. Então o corpo aqui está morto, está morrendo por causa do pecado, por causa da queda. Nós experimentamos os efeitos da queda, temos em nós essa semente da morte, doenças, fraquezas, inúmeros problemas físicos, por causa da queda, por causa do pecado. E este é o último inimigo a ser vencido, a morte, é o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15. Ainda resta um inimigo a ser vencido, a morte. Obviamente ele não foi vencido, a gente perde gente, familiar, amigo, a gente vê notícia, gente morrendo. Em contrapartida, o Espírito é vida, por causa da justiça, por causa da redenção operada em Cristo. E o oposto disso é verdade também. Se Cristo não está em vocês, se o Espírito de Deus não habita em vocês, tanto o corpo como o Espírito estão mortos. Nós estamos numa condição superior pela graça de Deus. Nosso corpo está indo embora. Isso não quer dizer que também que você deva tratar ele de qualquer forma. É o templo do Espírito, cuida desse corpo. Você precisa dar glória ao Senhor com esse corpo aí que você tem, tá? Mas ele vai voltar para o pó. Em contrapartida, o nosso espírito está vivo. Agora, aqueles que não estão em Cristo estão duplamente mortos, no corpo e no espírito. A solução é o estar em Cristo. Estar em Cristo é o que muda a nossa condição. Por fim, no verso 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então, se o Espírito habita, vocês pertencem a Cristo. O corpo está morto, mas o Espírito está vivo. E vocês serão vivificados. Quebrei o controle. Então, assim como Cristo morreu e foi ressuscitado dos mortos, assim nós o seremos. O seu corpo mortal, esse ao qual você pertence, você está aqui. Exatamente este corpo será ressuscitado, será vivificado. Hoje o nosso espírito já está vivificado, mas o nosso corpo ainda aguarda a redenção. Provavelmente daqui 2 domingos a gente chega nesse verso no capítulo 8. Obrigado, Ramon. Agora vamos comigo para 1 Coríntios 15, para a gente ver o trecho final da fala de Paulo acerca da ressurreição. 1 Coríntios 15, 51. É a última vez que eu vou pedir para você ir para algum texto. 1 Coríntios 15, 51, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todo mundo vai morrer, porque um dia Cristo vai voltar.
mas sem exceção todos serão transformados, aqueles que ainda estão vivos ou aqueles que forem levantados do túmulo. 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo aqui, corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, como nós vimos no início. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então este corpo corruptível que está caminhando para a morte será ressuscitado naquele grande dia, quando nosso Senhor aparecer nos céus. E seremos então vestidos de incorruptibilidade, para desfrutar eternamente da presença santa do nosso Senhor, sem pecado, sem nada que nos afaste, que atrapalhe essa comunhão bendita que nós temos com o nosso Senhor. E o que nos assegura isso é que esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o Pai, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vocês. Então, nossa segurança está no fato de que Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos com Ele. E também no fato de que Cristo nos deu o seu Espírito que habita em nós. Algumas aplicações, considerações finais. Primeiro, meu irmão, se você está em Cristo, não resta condenação alguma sobre ti. Nenhum pecado cometido antes, por mais pesado que seja, nenhum pecado do presente, nenhum pecado do futuro, pode mudar a sua condição perante Deus, porque você está em Cristo. Você foi declarado de uma vez por todas justo. Nenhum pecado muda a nossa situação. E é isso que ele vai falar no final do capítulo 8. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é sobre nós. Se depender de nós, é a fraqueza da carne e a morte. Mas depende do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente está bem preso a Ele, bem ligado a Ele. Então, mesmo diante das falhas, dos nossos deslizes, tropeços, a nossa condição não muda. A gente não está uma hora em Cristo, e depois que a gente peca, agora a gente está fora dele, tomado de insegurança, de medo. Não, meus irmãos, nós estamos sendo edificados em cima de uma pedra firme. Nossa casa não está sendo construída na areia, mas num firme fundamento, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos bem presos, bem ligados ao Senhor Jesus Cristo. Essa verdade é um antídoto contra o desânimo, porque ela nos exige apenas uma coisa: fé. Eu preciso crer. Essa semana foi tensa, fiz isso, fiz aquilo, não consigo largar, estou entregue a um vício, um pecado maldito que eu não consigo abandonar. Meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. Confessa o teu pecado ao Senhor Jesus e recebe do perdão dele, recebe da graça dele. Mesmo os seus pecados, os seus muitos pecados não mudam a sua condição diante de Deus. Isso não quer dizer que eles não entristeçam o Senhor, não quer dizer que eles não entristeçam o Espírito, não. Uma vida de pecado é uma vida desgraçada, uma vida triste. Não é essa vida plena que o Senhor tem para nós. Entretanto, a nossa fraqueza, a gente ainda peca. Então, se você caiu, creia em Cristo. Confessa os seus pecados, receba do seu perdão. Se você está se deixando levar por desejos carnais ainda, olhe para o Senhor Jesus Cristo crucificado, por amor de ti. Olhe para as feridas abertas do Senhor Jesus Cristo, que se fez pecado por nós. Olhe atentamente para o olhar compassivo de Jesus Cristo, porque foi por ti que Ele morreu. Por causa desses muitos pecados que você tem, que eu tenho. Olhe para Cristo e receba o fortalecimento necessário para a sua caminhada. Segundo, Deus Pai nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para fazer aquilo que a lei não podia fazer por nós. Então Deus nos viu perdidos e teve compaixão de nós, nos entregando seu Filho. Assim também nós, ao vermos as pessoas perdidas ao nosso redor,
a gente não vai chegar para elas com um conjunto de regras, senão com Cristo. O Evangelho é a única coisa que pode transformar a vida. Isso se aplica para qualquer relação, gente. Ambiente de trabalho, família, como é custoso, né? Ambiente de família. Meu filho está 7 meses ainda. Ele já é um pecadorzinho, mas é a coisa mais linda do mundo. Mas em algum momento, a rebeldia vai vir à tona, o pecado vai vir à tona, vai se manifestar, e eu não tenho poder para convertê-lo. A mim cabe o quê? Cristo, 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 Cristo. Vou encher esse piar de Cristo, do Evangelho. Porque é a única coisa que pode salvar ele. E ainda assim não está no nosso controle. Você pode pregar todo dia para o teu filho, mas nós carecemos do nosso Deus. Agora, Ele está inclinado a salvar. O Senhor ouve a gente precisa orar, 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 orar. Todo dia, Senhor, salva meu filho. Senhor, salva minha esposa. Senhor, meu irmão está perdido, meu irmão está afundado num vício. Meu primo, colega de trabalho, seja lá quem for. Ora e dá Cristo, ora e dá Cristo, ora e dá Cristo. Que uma hora o Senhor vai fazer a obra. E por fim, aqueles que têm o Espírito desfrutam hoje de plena segurança. Apesar da morte que nós ainda experimentamos nesse corpo e de todos os seus efeitos, nós temos segurança de que um dia a morte será vencida no retorno de Cristo e em nossa ressurreição. A gente vai deixar esse corpo, glória a Deus, esse corpo carnal, e vai receber um corpo novo, sem inclinação para o pecado, sem vícios, sem traumas, sem lembranças. Vai ser uma delícia. Eu estou animado para esse dia. Você está animado para esse dia? Glória a Deus.